Só lembrando que esse livro, All You Need Is Love, ele é uma versão, digamos assim, estendida de um livro que o Peter Brown lançou anos antes, chamado The Love You Make. Bem lembrado, Chico. Tá, que é isso aí que o Gustavo está mostrando, que é um dos livros mais pesados que você tem sobre o período da dissolução dos Beatles, né? Uhum. Então, é um livro... eu não me lembro qual deles sentou o cacete no Peter Brown por causa desse livro. Não me lembro quem foi. Mas... Deve ter sido o George. Provavelmente o George, né? Acho que a gente não sabe quem foi o George. Porque, afinal de contas... Sacanagem. Vai ter gente aqui que vai brigar com a gente. Mas, então, esse livro, esse All You Need Is Love, ele pegou simplesmente o material, estendeu, pegou o The Love You Make, foi uma coisa compilada do material todo que ele tinha, o All You Need Is Love é uma versão extended do negócio. Então, é altamente válido. A gente fica brincando que o George reclamava de tudo. O George reclamava muito de que um monte de gente que não estava lá escrevia coisas e que não era nada daquilo. Eu fico imaginando o que ele diria desse livro do mal. Porque, porra, não tem como ele dizer que aquilo não aconteceu, entendeu? Tenho muitas dúvidas. Eu acho que ele ia reclamar, mas eu não sei do quê. Eu acho que vale também a gente, antes de seguir adiante, lembrar que você não precisa ser fãzaço dos Beatles, já ter lido um monte de biografia, que nem a gente já leu e tudo. Pode começar por esses 2 livros. Você vai começar muito bem. Se você está afim de mergulhar nesse universo, ao invés de botar só a pontinha do dedo do pé ali na água, mas dar aquele mergulho, esses 2 livros são ótimas portas de entrada. Porque se alguma coisa ficar confuso para você e tal, aí você pega uma biografia oficial e não sei o que e tal, e você vai esclarecendo e vai montando toda essa história na sua cabeça. É sensacional, galera. É sensacional. Então, assim, leitura obrigatória. A gente já fez live aqui, precisamos fazer novamente de livros altamente recomendável dos Beatles e outros que vocês devem passar longe. Eu já fiz acho que uns 3 anos atrás, mas eu acho que essa é uma pauta legal. Tipo assim, livros que você tem que ler sendo fã dos Beatles. Tem que ler não, porque ninguém tem que porra nenhuma. Mas que você pode ler se você tiver afim, que é legal. E outros livros assim, passa longe. Você só vai queimar dinheiro. Essa lista aí é enorme, viu? Vamos fazer. Mas vamos fazer. Isso que já queimou muito dinheiro, com certeza. Serviço de utilidade pública do Sal. Vamos fazer. Deixa eu falar para vocês assim, uma coisa que salta aos olhos no All You Need Is Love é a forma como o Paul e o John vão se afastando, não só musicalmente, mas como pessoas mesmo, né? O Paul conta episódios pesados, como aquele em que ele foi barrado no AP do John. Já o Lennon parece amargo com a direção que a banda tomava e tudo. Essas tensões eram inevitáveis ou faltou maturidade para lidar com os egos e com a mudança da fase dos Beatles ali? Eu acho que nesse episódio do Dakota, o John estava com toda a razão. Porque, pelo amor de Deus, você já está ali, sei lá, ele já estava perto dos 40. Uma criança, um bebê em casa. E toda aquela rotina que ele estava ali. De repente chega... Assim, isso aí deve acontecer na vida de todo mundo. Já aconteceu na minha, já deve acontecer com vocês. De repente bate um amigo teu na porta, vamos compor. Não suporto isso. Não suporto isso. Tem que avisar. Uma coisa é você com 20 anos de idade fazer isso, né? Outra coisa é você com quase 40 anos, com a criança em casa, com funcionário em casa, com um monte de coisa. Eu acho que, na verdade, besteira, se o Paul ficou ofendido com isso, eu acho que é besteira, assim. Não precisava ter ficado ofendido com isso, entendeu? Nesse lado, eu acho que o John estava certo. Mas, assim, isso é uma coisa normal que acontece na vida de qualquer um. Mas como envolve Lennon e McCartney, existe o peso do mito dos dois nessa, né? Mas se o John não tivesse partido do jeito que partiu, quando partiu, eu acho que eles teriam resolvido isso, assim, teria ficado para a história, nem lembraria mais disso. Bom, a gente vai viajar. Mais para frente aconteceria alguma coisa.
Eu acho que o que, como o Lucas falou, o que choca um pouco mais é que a gente, às vezes até o jeito que o John fala, soa que ele foi muito grosseiro com o Paul. Eu concordo plenamente. Eu acho que o Paul bater na casa dele com o violão, falar, vamos cantar aqui agora, e o bebê tava lá, é complicado. Mas eu acho que o John deve ter sido muito... falar de um supetão. Eu acho que talvez isso magoou o Paul mais do que só falar, olha, agora não dá. Eu acho que talvez a forma que o John falou pode ter magoado mais. E o Paul já vinha com essa questão de rejeição. Mas a gente tem o Elliot Means, o Bob Gruen, contando sobre natais que o John, o Paul passaram juntos, sabe? Época de Natal, eles foram comer pizza, depois foram para casa. Então, é bem nessa época, é ali entre 76 e 78, cada um fala uma data, então não tenho certeza agora. Mas então eles estavam assim, eles tinham os momentos dele de agora não dá, pelo amor de Deus, avisa antes de vir, mas ao mesmo tempo eles tinham os momentos que eles marcavam para se encontrar e acabavam se encontrando, né? Então, tinha um equilíbrio no final dos anos 70, assim, entre eles, de certa forma. É mais ou menos aqui o seguinte, o Fernando, por exemplo, se ele vier aqui em casa mesmo avisando, ele vai ser mandado embora, pô. Não corro esse risco. Não, assim, eu vou dar uma de advogado de diabo. Eu falei assim, tem que avisar e ponto. Tem que avisar e ponto. Claro que exceções a gente administra. Vai que um amigo meu que é cuzão, não se tocou, não avisou e veio de outra cidade me visitar e bateu aqui na minha porta. Não vou mandar o cara voltar, né? Já aconteceu isso comigo uma vez. Vou dar-lhe um esporro, mas vou abrir a porta de casa para ele entrar. Vou dar-lhe um esporro como bom amigo que sou. Que ninguém chega na porta da casa de alguém sem avisar. Isso é praxe. Isso é boa educação, bom senso. Mas exceções a gente administra. O Paul, não sei se atravessou o Atlântico daquela vez para visitá-lo, né? Não, mas já aconteceu comigo de um camarada sair de uma cidade fora do Rio e bater lá em casa sem avisar. E, pô, o cara levou um azar que no dia eu tava com uma gripe monstruosa que eu não tava conseguindo nem levantar. Eu pedi para... Rapaz, eu não consigo te receber hoje porque eu tô passando muito mal. Ah, mas eu vim de longe. Aí eu... Irmão, e o que eu posso fazer? Você me avisou? Se você me avisasse, eu ia dizer para você que você não podia vir, porque eu não tô me sentindo bem. Era um cara que descobriu que eu era colecionador e que ele ia lá para casa. Ele foi uma vez, eu recebi. Ele veio sem avisar, eu recebi. Aí começou, me mostra a tua coleção. Aí eu ia mostrar disco para ele, mostrar não sei o que para ele. Beleza. Aí o cara resolveu que era... Acho que deve ter achado que era íntimo, né? E passou... Resolveu ir uma segunda vez sem avisar. Eu falei, amigo... Tio Sal recomenda, avise antes que vai visitar alguém. Faz bem. Mas assim, só pra gente encerrar... Mas eu acho que isso foi resolvido, hein, galera? Acho que depois disso aí já foi. Eu acho que sim. Mas vocês juntaram para assistir o programa, né? O The Night. Eu sempre esqueço o nome, mas... Saturday Night Live. Aliás, o filme que tem na Max sobre a estreia do Saturday Night Live é sensacional. Na verdade, chamava Saturday Night, não tinha live. Não tinha live ainda. Deixa eu falar para vocês, para a gente encerrar esse assunto ali dos dois. Vocês acham que essa ruptura, depois houve a retomada, a gente sabe, mas houve em algum momento ali da história deles uma ruptura na amizade. Começou antes que o público costuma imaginar? Eu acho que como... Não vou dar um spoiler. Tem isso no Livro do Mal. Não vou dizer quando, mas tem isso no Livro do Mal. O dia que o Mal escreve no diário que acho que os Beatles acabaram. Uma coisa assim do tipo. Então, foi bem antes. A treta pior entre eles é ali na separação, no calor da situação do Alan Klein. Sim. E aí eles só foram se resolver. Foi quando a treta pesada mesmo começou. E eles só vão se resolver depois, quando os outros três dão um pé na bunda. Quando o Alan Klein e viram que o Paul estava certo. Ali por volta de 74, 75, foi quando a coisa já deu uma aliviada. E aí, logo depois, John vai para o Dakota. E aí o Paul passa a frequentar ali, passar um Natal na casa dele. Aí o Wings ia tocar em Nova York. Deixa eu passar aí é ele com a Linda, enfim.
Em 73... nessa segunda etapa, assim, depois desse reencontro, que rolou essa história da visita sem avisar. Mas acho que até depois disso eles se resolveram também, pô. O Paul fala isso até hoje, que uma das coisas que ele tem mais, assim, não é nem orgulho, mas é uma coisa que ele se sente bem, é que ele se resolveu com o John antes do John ser morto. Ele sempre fala isso. Ao contrário do George, né, que eles morreram, o John morreu, eles estavam brigados ainda. Isso é ruim. Seguindo adiante, eu queria entrar num papo ali de mulheres nos ensaios, né? Tem essa parte no livro ali que é importante. Para alguns pode ser meio incômoda, mas é importante a gente falar. O Paul admite que a banda era contra as esposas e diz que o John e a Yoko só aceitavam quem fazia tudo do jeito deles. Pergunta: vocês acham que essa rejeição era só machismo disfarçado de proteção ao grupo? Não. Eu acho que era. Eu não acho que era machismo, não. Acho que era só um lance deles. Eles eram uma unidade, eles eram um negócio. Até, por mais que eles brigassem, um respeitava a opinião do outro. Agora, ver uma pessoa que eles não conhecem, que não tem o menor background musical. Ela tocava piano, clássico, mas é assim. Pop, como música pop, Yoko não existe. Nunca existia e ninguém dava a menor bola para opinião dela, e ela opinava em tudo, né? Então isso deve ter sido um porre, deve ter sido muito chato, eu acho. Porque foi muito pensado, porque o John e a Yoko já apareceram como um. A gente é um, eu acabei de chegar, mas eu já sou um. O John foi lá bater na porta da casa do Paul, falando: olha, meu casamento terminou, aqui é a minha nova namorada. Inclusive ela já estava ali grávida naquela época. Então deve ter sido uma loucura. Eu acho que tem um pouco do machismo, sim, não dá, eu acho que não dá para tirar do contexto da época, principalmente, mas eu acho que existia um pouco do egoísmo mesmo, de você tá roubando ele da gente, ele é nosso, dá licença, nossa banda, chega para lá. E assim, a Linda, claro que não da mesma forma que a Yoko, né, mas a Linda ia no estúdio, como é que é? A Frankie, que ia também no estúdio em 68, ela estava lá também quando a Yoko também então, já estava. Essas mulheres não tinham a rejeição da Yoko, pela banda. O George não reclamava da Linda nem das outras da namorada do Paul. O problema era a Yoko, porque a Yoko se metia onde não devia. Não sei. Porque o John permitia. Sim. Mas é muito... porque uma coisa é você, por exemplo, a Patty Boyd fez backing vocal também em determinado momento, em determinada música e tal. Uma coisa é você chamar a mulher do George, a namorada do Paul, a ficante do Paul. Vem cá, grava um vocal aqui, que nem chamaram a Lizzie e a Gaylene. Vem cá, grava um vocal aqui pra gente. A pessoa vai lá, fez o que foi pedido, beleza. Ok, tudo certo. Outra coisa é você trazer um artista autoral e criativa feito Yoko para uma situação dessa, e querer que ela não se manifeste como artista é mais complicado. O John acho que o John tinha consciência disso. Agora, isso pode ter sido feito de uma forma que realmente não agradou os outros três. Muito provavelmente eles sequer foram comunicados disso, entendeu? De repente o cara chega com a... Não é culpa da Yoko, na verdade. Não, de maneira nenhuma. Nunca foi. Ela foi convidada, ela foi. Acho que qualquer um que tivesse ali na situação dela fosse convidado para ir no estúdio, óbvio que iria.